Estimadas irmãs e irmãos em Cristo e estimadas amigas e amigos da Igreja Batista da Almada, eu quero aproveitar esta oportunidade de final de ano para vos deixar uma pequena reflexão bíblica para o ano de 2021. O ano 2020 fica marcado para a história como o ano da Covid-19. Lembramos que na passagem de ano de 2019 para o esperado auspicioso ano 2020, após uma contagem decrescente até ao zero, soaram as 12 badaladas da Torre da Sé, no nosso caso, e estourou-se o fogo de artifício que iluminou os céus e o rio Tejo. O líquido borbulhante jorrava de garrafas artisticamente agitadas para se ouvir o disparo das rolhas num frenesim festivo. Deglutiu-se 12 passas recheadas de desejos pessoais e íntimos, augurando a sua concretização. Fizeram-se votos para um ano feliz e próspero, dentre os quais se destacavam precisamente a saúde, o trabalho e dinheiro. Afinal, nenhum dos rituais praticados, quer religiosa, quer secularmente, trouxe tudo o que se almejava. Em poucos meses, o nosso país é invadido por um vírus que abalou a saúde de milhares, tirou o emprego a tantos outros e arrastou para a pobreza a grande maioria da população que já vivia precariamente. Ninguém previa que a outra face de Janus, o deus da mitologia romana, virada para o futuro, apresentasse um senho franzido. Como acontece com todos os eventos históricos, só mais tarde é que os investigadores, os historiadores, os sociólogos e até os filósofos e mesmo os teólogos irão dar a conhecer as verdadeiras origens e as causas deste acontecimento com mais veracidade e até independência. Por enquanto, nós ficamos apenas com a informação do impacto e do efeito que este invisível vírus provocou não só no nosso país, mas em todo o mundo. Chegamos ao fim deste início da segunda década de 2000 e verificamos que os gonzos das nossas seguranças se desengonçaram. Esta pandemia veio acicatar e até potenciar a caotização que já estava a surgir em vários setores da vida, como afirma o filósofo José Gil. Segundo este pensador, nós vivemos hoje entre a probabilidade do caos mortífero e a possibilidade mínima de resgatarmos a Terra de morte quase certa. Para este entretanto que vivemos, ele deixa 3 perguntas que, na minha modesta opinião, são muito pertinentes. Que vamos fazer? Que podemos fazer? E que queremos fazer? Como igreja, no início de 2020, nós fomos desafiados a pensar na resposta que o cego de Jericó deu a Jesus quando este lhe perguntou: que queres que te faça? Ele pediu visão e Jesus lhe disse: vê. Encontramos isto em Lucas, no capítulo 18, versículo 41. Ao chegar ao fim deste ano, ficamos com a sensação de que a nossa comunidade teve uma visão mais obnubilada, isto é, turvada por causa do vírus corona. Foi no deambular pelo Evangelho de Marcos que os meus olhos se fixaram num episódio que desperta a minha atenção e que se encontra exatamente no capítulo 8, versículos 22 a 26. Este texto desperta a minha atenção porque se mostra pertinente para os dias de hoje. O início do texto está escrito com presentes do indicativo. São 3 verbos logo iniciais, que me levam precisamente a refletir que também, hoje mesmo, Jesus está a entrar na casa de pesca, este é o nome que se pode entender da palavra Betsaida, que lhe trazem um cego e pedem que ele lhe toque. Jesus não quer dar espetáculo, por isso ele pega na mão do cego e tira-o para fora da aldeia. Talvez a aldeia aqui funcione como um elemento causador de cegueira
e ao mesmo tempo restringente da visão. Posto isto, Jesus cospe nos olhos daquele cego e coloca as suas mãos sobre ele. E Jesus pergunta: vês alguma coisa? Sim. Em vez de estar no discurso indireto, nós encontramos aqui exatamente Jesus dirigindo-se diretamente ao cego. Vês alguma coisa? O texto diz-nos que o homem levanta os olhos e vê os homens. Aqui o verbo ver é o verbo blepo, significa que ele vê fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um problema de visão. O segundo verbo é o verbo oral, e que nos aponta exatamente para esta questão de visão, de percepção das coisas. A visão deste homem está deturpada. Para ele, os homens são meras árvores andantes. E é interessante que Frederico Lourenço, na sua tradução que fez da Bíblia, comenta neste texto que esta é uma preciosidade de Marcos e até chega mesmo a dizer: é belíssima esta descrição poética da miopia como fase intermédia entre cegueira e visão a 100%. Mas por que razão o homem agora sofre de miopia? Por que é que Jesus teve de curar a dois tempos? O que tem miopia não são os olhos, afinal. É a sua visão. Por essa mesma razão, Jesus teve de o ajudar mais uma vez. O problema do homem não foi olhar, ou, aliás, o problema do homem foi não olhar fixamente ou não olhar através de Jesus. Vejamos que o texto nos diz que agora, com as mãos de Jesus postas sobre os seus olhos e fixando bem o seu olhar, o homem já pode ver ao longe claramente todas as coisas. Jesus fez uma coisa, mas o homem também teve de fazer alguma coisa. Jesus colocou as suas mãos sobre os olhos daquele homem e aquele homem fixou o seu olhar. Com este episódio, Marcos mostra à sua igreja que, à semelhança dos discípulos que não conseguiram ver o sinal da multiplicação dos pães, como nós podemos ver no texto anterior, também esta igreja precisa de olhar firmemente através das mãos de Jesus para ver tudo claramente. Há neste episódio uma nota de repreensão, sim, mas também uma nota de esperança para a igreja. Jesus não desistiu de ajudar este homem a ver claramente. Do mesmo modo, ele não desiste da sua igreja. Será a mensagem que Marcos quer transmitir. Jesus enviou este homem para a sua casa, talvez aqui conotando a própria comunidade de Jesus, uma vez que tudo parece indicar que este homem tinha a sua casa na aldeia e Jesus impede que ele entre na aldeia, ou diz pelo menos para ele não entrar. E do mesmo modo como Jesus enviou este homem para a sua casa, ele também envia a sua igreja. O importante desta narrativa não é o milagre que Jesus realiza. O que se passa aqui é nós estarmos atentos ao sinal de Jesus para a humanidade. Sinal esse que aponta para a restauração da visão de um mundo melhor, a qual acontecerá a partir do serviço de apostolado da comunidade de Cristo. Que a sociedade sofra de miopia e veja os seres humanos como meras coisas andantes, até é compreensível. Mas a Igreja de Jesus Cristo não pode continuar a viver com uma visão deturpada. Durante este período da pandemia, deixamos que o vírus nos afetasse e nos afastasse até da casa do Senhor, apesar de termos criado todas as condições para que todos pudessem vir, tais como reduzindo o número de pessoas presentes, aumentando o número de cultos, reforçando as condições de higienização, etc., etc. Mas parece que nós temos medo de apanhar o vírus na casa do Senhor. No entanto, nós vamos trabalhar todos os dias. Nós vamos às compras todos os dias, ou quando nós precisamos. E por mais restrições que nós tenhamos, o vírus continua a fazer das suas.
Já notaram que maioritariamente o vírus surge em lares idosos, onde há todos os cuidados de higiene, onde há o isolamento, onde há proibição de visitas? Todos os cuidados são praticados ao mínimo pormenor. No entanto, recebemos notícias de que é aí que mais um surto surge do vírus. Como é que o vírus chegou àquelas pessoas? Ainda hoje nós ouvimos a notícia de que num lar que esteve 9 meses sem qualquer indícios de vírus, de um momento para o outro, todos os utentes estão contaminados. Prezadas irmãs e prezados irmãos, o vírus está aí a algures. Está na maçaneta da porta da entrada, no corrimão das escadas, no botão do elevador, no saco das compras, no produto até que nós compramos e que tiramos das prateleiras do supermercado, etc, etc, etc. É claro que nós precisamos de ter cuidados acrescidos, mas não exageremos a ponto de não desfrutar da vida que Deus nos dá. Até porque, de acordo com o texto bíblico, Deus dá o sol ou a chuva tanto a justos como a injustos. A realidade é que esta situação que nós vivemos fez esmorecer a nossa visão da obra de Deus no mundo e para o mundo. Deixamos de ver mais longe e distintamente. Deixamos de olhar para o nosso próximo como um ser humano que precisa da nossa ajuda, do nosso apoio, porque também deixamos de o ver como ele deve ser visto. Olhamos para ele como uma árvore andante, do qual nós temos de nos afastar com medo de sermos contaminados. Encafuados nas nossas casas, nós deixamos de perceber, de ter a percepção das necessidades do nosso irmão ou do nosso próximo. Não queremos correr riscos nem criá-los, mas não há vida sem riscos. Com o intuito de se procurar preservar a vida física, corre-se o risco de se perder a vida espiritual. E a comunhão espiritual uns com os outros é fundamental e importante, até para nós estarmos bem cientes daquilo que nós precisamos de fazer. Não sabemos o que vai ser o ano 2021. Podemos até estar neste momento a celebrá-lo, porque ele já entrou ou porque já iniciamos. Queremos entrar até com o pé direito, como se costuma dizer. Mas aquilo que o texto bíblico, ou que este texto bíblico me faz pensar e refletir, é que nós precisamos de voltar a olhar através das mãos de Jesus colocadas sobre os nossos olhos, para que a terra seja resgatada da morte quase certa. Se José Gil considera que é uma possibilidade mínima a terra ser resgatada, para Jesus é a possibilidade máxima. A esperança para o mundo está em Cristo, mas é através de uma comunidade cristã que vive como Jesus viveu, que ama como Jesus amou, que serve como Jesus serviu, que ela se torna realidade. Cristo é a nossa esperança e, como sua comunidade, nós somos enviados, não a entrar na aldeia para ficarmos circunscritos ou restringidos àquilo que a sociedade nos quer inculcar, mas que nós possamos aceitar o desafio de Jesus e a ser enviados para a sua comunidade, para o seu envolvimento e fazermos aquilo que Jesus fez. Mais do que ninguém, foi ele que ensinou a humanidade a viver em amor. Que Deus vos abençoe e que as bênçãos de Deus venham sobre vós no ano 2021.